Olá, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao Revista TST. Aqui nós te deixamos por dentro das notícias da Justiça do Trabalho. Dá só uma olhada no que preparamos para a edição de hoje. Vinculação de idas ao banheiro a prêmio de incentivo variável é considerada ilegal. Securitário que mora em outro país obtém direito de participar de audiência por videochamada. A decisão teve como base resoluções do CNJ e da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho que regulamentam a prática. E mais, assédio organizacional é tema de seminário no TST. A gente começa a edição de hoje com decisão do TST em um caso de assassinato no Paraná. A seção 2 de dissídios individuais decidiu que é competência da Justiça do Trabalho julgar a ação de indenização relativa ao homicídio de um ex-empregado ocorrido dentro das instalações da empresa. Para a SDI2, a motivação do crime estava diretamente ligada ao trabalho. Vamos conversar com a repórter Larissa Batista. Ela acompanhou o julgamento e traz as informações para a gente. Oi, Larissa. Oi, Luana. Oi, Anderson. A vítima era um ex-empregado da empresa e o assassinato ocorreu dentro da madeireira. A morte tem relação com uma rixa que começou quando os envolvidos ainda trabalhavam juntos. A confusão ocorreu durante uma visita do trabalhador ao alojamento da empregadora. No local, o rapaz teria sido atingido por uma marmita. Na mesma noite, segundo uma testemunha, o autor do homicídio teria ameaçado com uma faca o ex-colega, que aparentava sinais de embriaguez. A suspeita é que o homem se aproveitou dessa situação de vulnerabilidade para asfixiar a vítima até a morte. A empresa foi condenada pela Justiça Trabalhista a indenizar por danos morais as duas filhas do trabalhador falecido. A empresa já havia tentado rediscutir a questão em ação rescisória no Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná. Em defesa, a empregadora argumentou que, no momento do crime, a vítima já não trabalhava mais para a madeireira e a presença do trabalhador no alojamento não estava relacionada ao vínculo de trabalho. O TRT, entretanto, julgou o pedido improcedente. O caso foi levado, então, ao Tribunal Superior do Trabalho. A relatora do caso, na seção 2 de dissídios individuais, ministra Liana Scheibe, teve entendimento semelhante ao do regional. No voto, ela explicou que os detalhes narrados no processo demonstram que a morte resultou de uma animosidade entre colegas, surgida durante o contrato de trabalho e que poderia ter sido evitada pela empregadora. Além disso, havia o fato de que um dos sócios da contratante estava presente no momento da discussão, na noite do homicídio, e mesmo sabendo do histórico de conflito entre eles, permitiu que o ex-empregado, desacordado e vulnerável, passasse a noite no mesmo local que o agressor. Ainda de acordo com a ministra, a vinculação era clara porque sem essa relação de trabalho, nenhum dos eventos subsequentes teria ocorrido. A maioria dos ministros da SDI2 acompanhou a relatora, no sentido de considerar que a Justiça do Trabalho é competente para julgar o pedido de indenização das filhas da vítima. Ficaram vencidos os ministros Amaury Rodrigues, Sérgio Martins e a ministra Morgana Richa. Volto com vocês no estúdio. Tá certo, Larissa. Muito obrigada pelas informações e até a próxima. Quer saber mais sobre trabalho e cárcere? A Biblioteca do TST Délio Maranhão separou um material abrangente sobre o assunto. Foram selecionadas publicações que abordam o trabalho penitenciário e os direitos sociais, além de artigos de acesso aberto sobre o trabalho do preso como fator de ressocialização. Pelo QR Code que está aparecendo na tela, você tem acesso a todo o conteúdo. Vamos para um breve intervalo e logo mais você vai ver. Trabalhadora que sofreu assédio sexual vai ser indenizada. A gente volta já. E chegou a hora de fazer um giro pelas turmas do tribunal. Um frigorífico de Goiás foi condenado em quase R$ 2 milhões por dano moral coletivo. Isso porque foram impostas jornadas exaustivas a motoristas de carreta que trabalhavam por mais de 8 horas seguidas diariamente. A decisão é da segunda turma.
O Ministério Público do Trabalho ajuizou ação civil pública depois de constatar que o frigorífico descumpria normas de saúde e segurança. O ponto de partida foi uma ação trabalhista de 2011 que revelou as condições da morte de um motorista de carreta num acidente em rodovia. No processo, ficou demonstrado que ele trabalhava diariamente por 20 horas seguidas e muitas vezes dormia no caminhão. A Consolidação das Leis do Trabalho estipula que a duração normal do trabalho para os empregados em qualquer atividade privada não pode exceder 8 horas por dia. Atividades externas incompatíveis com a fixação de jornada devem ser anotadas na carteira de trabalho e no registro dos profissionais. Segundo o MPT, a empresa enquadrava os carreteiros na exceção, mesmo que fosse possível controlar o tempo trabalhado por GPS. Por isso, pediu a condenação do frigorífico por dano moral coletivo e a proibição de enquadramento do trabalho dos carreteiros como serviço externo. A Vara do Trabalho de Mineiros, em Goiás, aceitou os pedidos e fixou a indenização em R$ 1.700.000 por dano moral coletivo. O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região manteve a sentença. O TRT destacou que ficaram nítidas as possibilidades de controle do tempo trabalhado, também por meio de documentos que detalhavam os horários de embarque das cargas, distâncias que seriam percorridas e itinerários. O frigorífico tentou reverter a condenação no Tribunal Superior do Trabalho, mas a relatora do recurso de revista na segunda turma, ministra Maria Helena Malman, acompanhou o entendimento regional. Ela reforçou que a jornada exaustiva, além de prejudicar a saúde dos motoristas, também é um risco para todos que trafegam pelas rodovias do país. Sobre a indenização de quase R$ 2 milhões, a ministra destacou que o TST vem consolidando o posicionamento de que a revisão do valor arbitrado nas instâncias anteriores somente é possível quando ele for excessivo ou irrisório. Na avaliação da relatora, o montante não deve ser extremamente alto, a ponto de dificultar a continuidade da atividade econômica da contratante, mas também não pode ser irrelevante para evitar a reiteração da conduta. Após a decisão, a empresa entrou com agravo regimental. A terceira turma considerou ilegal o oferecimento de incentivos aos empregados que iam menos vezes ao banheiro. Devido a essa prática, a Telefônica vai ter de indenizar uma trabalhadora em R$ 10 mil por dano moral. A atendente da Telefônica disse que o supervisor controlava as idas ao banheiro e que essas pausas afetavam o cálculo do prêmio de incentivo variável, um sistema de remuneração vinculado ao cumprimento de metas. Segundo a empregada, o método de vincular o prêmio à produção gerava constrangimento na hora de ir ao banheiro. Em defesa, a empresa alegou que o que acontecia era uma organização mínima do trabalho para garantir o atendimento ao cliente. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná acolheu a tese de que as idas ao banheiro afetavam indiretamente o cálculo do prêmio, mas manteve a sentença de primeiro grau que havia negado o pedido de indenização. O TRT entendeu que o método não repercutia negativamente na avaliação funcional da atendente ou no pagamento de salários. Ainda segundo o regional, não ficou comprovado que a empregada era proibida de ir ao banheiro além das pausas previstas. A trabalhadora recorreu ao TST. O relator do recurso na terceira turma foi o ministro Alberto Balazeiro. Ele afirmou que o acórdão regional indica que a empregada não era proibida de se ausentar do posto de trabalho fora das pausas pré-determinadas. Mas esse período, segundo ele, impactava indiretamente o cálculo do prêmio, baseado no tempo efetivamente despendido na jornada. É manifestamente ilegal. Não pode haver vinculação de remuneração com ida ao banheiro. Para o ministro, houve violação de normas de saúde e segurança do trabalho. Eu entendo que há abuso do poder diretivo passível de ser indenizado, porque o empregado não tem condições de programar a ida ao banheiro, bem como porque, ao se evitar a satisfação das necessidades fisiológicas, em virtude de repercussão em sua remuneração, o empregado pode desenvolver problemas de saúde. De maneira unânime, a terceira turma determinou o pagamento de indenização de R$ 10 mil à trabalhadora por dano moral. A empresa apresentou embargos ainda não julgados.
Para garantir o acesso de milhões de pessoas à justiça, desde 2020 podem ser realizadas audiências por videochamada. Inclusive, o Conselho Nacional de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho aprovaram regras para regulamentar a prática em determinadas situações. E foi com base nessas normas que a 8ª turma entendeu que um securitário que mora nos Estados Unidos tem direito de ser ouvido à distância em uma audiência trabalhista. E quem tem os detalhes desse caso para a gente é o repórter Pablo Lemos. Oi, Pablo. Olá, Anderson, Luana. O securitário propôs uma ação indenizatória 3 meses após ser demitido. Só que no mesmo ano, ele viajou para os Estados Unidos, onde passou a morar e a trabalhar. Passados 2 anos, o pedido para ser ouvido por videoconferência na audiência de instrução foi rejeitado em primeira instância. Ao recorrer ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, o ex-empregado explicou que não tinha como comparecer pessoalmente devido ao custo de passagens e hospedagens, além da impossibilidade de se afastar do novo emprego. No TRT, a sentença de primeiro grau foi mantida. O entendimento foi que não há obrigação legal de adotar meios eletrônicos para essa finalidade. A videoconferência seria apenas uma possibilidade. O Tribunal Regional considerou que a regra é que as partes compareçam perante o juiz da causa. Mas na 8ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, o entendimento foi outro. O relator do recurso do empregado, desembargador convocado Eduardo Pugliese, considerou que houve cerceamento do direito de defesa. O magistrado observou que a evolução tecnológica no Poder Judiciário desempenha um papel fundamental para facilitar o acesso à justiça. Tanto é que a Resolução 354, de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, regulamenta as audiências por videoconferência. O voto também foi baseado em norma da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, que diz que a parte será ouvida por videoconferência quando houver dificuldade de comparecer à audiência de instrução, inclusive se a pessoa morar em local fora da jurisdição, como no caso. Nesse sentido, o relator propôs que a sentença fosse anulada e o processo devolvido ao primeiro grau para um novo julgamento. O voto do desembargador convocado foi seguido por unanimidade. Não cabe mais recurso. Volto com vocês. Tá certo, Pablo. Muito obrigada pelas informações. Obrigado, Pablo. Bom trabalho para você. Bom, a gente muda de assunto agora, Luana, para falar que o mês de maio é marcado por ações de combate ao assédio no ambiente de trabalho. E fechando o giro desta edição, a gente traz uma decisão da 6ª turma que manteve a condenação de uma empresa de São Paulo pelo assédio sexual sofrido por uma trabalhadora. O assediador Anderson era o supervisor dela e mandava mensagens de celular e e-mails com as investidas de cunho sexual. A trabalhadora contou no processo que um dia antes de registrar boletim de ocorrência, havia comunicado o assédio aos empregadores. No relato à polícia, ela disse que o coordenador chegou a criar um e-mail falso para constrangê-la. Entre os documentos apresentados como prova estavam mensagens eletrônicas para a empregada e até para o marido dela. Na Justiça do Trabalho, a profissional pediu indenização por dano material e moral pelo assédio sofrido. O Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em Campinas, São Paulo, reformou decisão de primeiro grau e reconheceu o assédio. Na avaliação do TRT, os atos ocorreram dentro do local de trabalho e foram comprovadamente praticados pelo superior hierárquico. Para o regional, as evidências afastam a tese da empresa de que haveria uma relação de afetividade entre os envolvidos. Em recurso ao Tribunal Superior do Trabalho, a empregadora sustentou que o Tribunal Regional não teria se manifestado sobre provas que demonstrariam a relação de proximidade entre a trabalhadora e o coordenador. Mas na avaliação do relator do caso na 6ª turma, ministro Augusto César, o TRT foi explícito ao esclarecer, após ampla análise das provas, que o assédio sexual foi devidamente comprovado durante a instrução processual. O ministro destacou ainda que o que aconteceu foi uma relação de constrangimento no ambiente de trabalho, com o objetivo de desestabilizar e fragilizar a empregada para obtenção de favores sexuais. Por unanimidade, a 6ª turma condenou a empresa a indenizar a trabalhadora em R$100 mil. Ainda cabe recurso da decisão. No próximo bloco, a gente continua falando de assédio no ambiente de trabalho. Não saia daí.
estamos de volta e com dados impactantes sobre assédio no ambiente de trabalho. Eu vou aqui para a nossa outra tela para mostrar que de 2020 a 2023, a Justiça do Trabalho, em todas as instâncias, julgou quase 420 mil ações envolvendo o tema. O aumento foi de 44% nos julgados sobre assédio sexual e de 5% nos julgados sobre assédio moral. Em relação a esse assunto, Luana, eu tenho mais dados aqui também. As ações recebidas pelo Judiciário Trabalhista nos últimos 3 anos a respeito desses assuntos passaram de 360 mil. 338 mil se referem a assédio moral e mais de 22 mil a assédio sexual. O site do TST traz uma reportagem completa que explica o que é o assédio, o perfil de quem entra com o processo e iniciativas da Justiça do Trabalho para combater essa prática. Aponte a câmera do celular para o QR Code e acesse. E ainda nesse tema, o TST realizou o seminário Cultura Organizacional Livre de Assédio. Vamos ver quais foram as principais discussões realizadas no evento. A iniciativa está alinhada à política de prevenção e enfrentamento da violência, do assédio e de todas as formas de discriminação, instituída pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Na ocasião, foram lançados 2 guias para orientar trabalhadoras, trabalhadores e organizações. O presidente do TST e do CSJT, ministro Lélio Bentes Correia, celebrou os resultados alcançados na implementação de medidas contra o assédio. Em levantamento conduzido pelo CNJ para a auditoria sobre essa política relativa ao exercício de 2023, o Tribunal Superior do Trabalho comprovou a adoção de 82% das práticas recomendadas pelo Conselho Nacional de Justiça. Aberto ao público, o evento contou com a participação do coordenador do Comitê Gestor Nacional do Programa Trabalho Seguro, ministro Alberto Balazeiro, e da ministra Adelaide Miranda Arantes, ouvidora do TST e do CSJT. Especialistas no assunto destacaram como o assédio no ambiente laboral pode gerar inúmeras doenças e afastamentos, o que requer urgência na adoção de medidas preventivas. Nós só poderemos ter uma boa justiça com pessoas que estejam bem com elas mesmas, saudáveis, que veem no grupo elementos de ajuda, de cooperação e não de rivalidade. Mas é urgente fazermos uma prevenção do assédio e de todo tipo de violência no contexto organizacional, trabalhando no desenvolvimento de uma cultura de respeito, pautada no valor humano, no valor do trabalho coletivo, na cooperação, no reconhecimento. Quem encerrou o seminário foi o desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, Ricardo Tadeu Marques da Fonseca. Considerado o primeiro juiz cego do Brasil, o magistrado relatou casos envolvendo pessoas com deficiência, vítimas de assédio e de violência no ambiente de trabalho. Muita coisa da legislação da pessoa com deficiência não é muito bem divulgada, então não é conhecida pela magistratura, pela advocacia ou até pelo Ministério Público. Mas, então, eventos como esse têm uma importância, assim, fantástica, porque repercute, sabe, desdobra. Além de palestras, foram realizadas oficinas práticas voltadas para a prevenção e o enfrentamento da violência e da discriminação no ambiente profissional. Veja outros assuntos de destaque na semana na Justiça do Trabalho. O TST e a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho promoveram o seminário Trabalho, Democracia e Inclusão Social. A conferência de abertura contou com a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino. A programação incluiu temas como constitucionalismo social, trabalho precarizado e trabalho decente. O TST homologou acordo de mediação pré-processual entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares e sindicatos de empregados de hospitais universitários. O vice-presidente do TST, ministro Aloísio Corrêa da Veiga, mediou a negociação que resultou no fim da greve dos trabalhadores. A paralisação teve início em 2 de maio. O acordo aprovado possui 38 cláusulas sociais e econômicas.
Representantes de sindicatos dos portuários estiveram no TST para discutir a revisão da legislação de portos que está em andamento no Congresso Nacional. Eles foram recebidos pelo ministro Alexandre Ramos. Uma das reivindicações apresentadas pela categoria foi a falta de representatividade na comissão criada pela Câmara dos Deputados para a revisão da legislação do setor. A comissão, formada por 10 juristas, não conta com nenhum representante dos trabalhadores. O TST realizou mais um encontro do curso de letramento em diversidade. Desta vez, o tema foi o direito do trabalho a partir dos territórios e a valorização da cultura indígena no Brasil. A aula foi realizada na Universidade de Brasília e contou com a participação de estudantes indígenas da instituição. O TST se engajou na coleta de doações para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Foram arrecadados recipientes com água potável, alimentos não perecíveis, roupas íntimas novas e produtos de higiene e limpeza. O material foi levado por meio da Força Aérea Brasileira. Diante da tragédia que assola o sul do país, candidatos do segundo concurso nacional da magistratura trabalhista que tiverem dificuldades de deslocamento para comparecerem ao local de realização da prova oral, na data designada por sorteio, podem requerer remarcação. Os pedidos devem ser encaminhados até 24 horas antes do horário agendado ao e-mail da Secretaria do Concurso, secmat@csjt.jus.br. A Secretaria de Comunicação Social do TST e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho é finalista do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça em 3 categorias. O projeto Gente que Inspira Jovens concorre como campanha institucional de interesse público. A edição homenageou 3 jovens que se destacaram na defesa de causas sociais. Já na categoria Mídia Audiovisual, o tribunal chega à final com a 5ª temporada do programa Jornada, que abordou temas relativos ao mercado de trabalho e aos direitos trabalhistas. E com conteúdos especiais sobre a consolidação das leis do trabalho, a campanha CLT 80 anos disputa na categoria Projeto Gráfico. A cerimônia de premiação será em 21 de junho, em Fortaleza, no Ceará. O videocast Vozes da CLT estreia com um bate-papo sobre a história da Justiça do Trabalho. O entrevistado é o ministro do TST e diretor da Enamat, Maurício Godinho Delgado. Durante a conversa, foram relembrados fatos importantes da criação da legislação trabalhista brasileira. Para assistir, basta entrar no canal oficial do TST no YouTube. Quinzenalmente, às segundas-feiras, um episódio inédito será disponibilizado. Não perca! Bom, por hoje a gente fica por aqui. Acompanhe também as redes oficiais do Tribunal. Muito obrigada pela companhia e não se esqueça que temos um encontro marcado na semana que vem. Tchau!